Bem-vindos a mais um episódio do meu Oraita. Não esqueça de deixar um like, compartilhe com seus amigos. Hoje nós vamos falar sobre tefilim. Muitas pessoas pediram para falarmos um pouco sobre tefilim. Na realidade, não dá para em um vídeo falar tudo sobre tefilim, tem muita coisa. Então, se Deus quiser, nós teremos outras oportunidades de abordar novamente sobre o tema do tefilim. O tefilim é feito de couro pintado de preto e ele tem algumas partes. A primeira parte dele é o cubinho. Este cubo é chamado de bayit, casa. E de fato ele representa o nosso lar. Na parte de baixo dele temos uma base. As fundações e a base do nosso lar. Esta base deve ser também quadrada. O cubo, esta casa aqui em cima, precisa ser com as mesmas medidas, largura, comprimento e altura. A base também precisa ser quadrada. E assim nós podemos ver como a base é quadrada. Aqui para fora temos a terceira parte do tefilim, que é chamado de ma'avarta. Ma'avarta é a passagem, por onde passa a fita, que no caso do tefilim da cabeça, que fica em volta da cabeça, prendendo o tefilim na cabeça, e o tefilim da mão é a fita que nós amarramos no braço. Toda a santidade que nós temos no tefilim, e tudo aquilo que ele representa e o que ele carrega dentro, já vamos falar sobre isso, precisa ser amarrado a nós. Temos o tefilim da mão e temos o tefilim da cabeça. O tefilim da mão está amarrado no músculo principal do braço. O tefilim da cabeça está onde nós pensamos e onde nós lembramos das coisas. Há algumas diferenças entre o tefilim da mão e o tefilim da cabeça. Uma já se nota de imediato pelo lado de fora, que é o shin. No tefilim da cabeça tem o shin. O tefilim da mão não tem nada escrito pelo lado de fora. Mas a segunda coisa que notamos de imediato são os compartimentos. Isso dá para se perceber pelo lado de fora e, se olharmos pelo lado de dentro, nós vamos ter certeza de tudo isso. O tefilim da mão tem apenas um compartimento interno. O tefilim da cabeça tem 4 compartimentos internos, totalmente independentes. O que vai dentro do tefilim? Dentro do tefilim nós temos um pergaminho e nele estão escritas algumas porções, alguns trechos da Torá. Temos 2 trechos que constam logo após a saída do Egito. São as primeiras mitzvot que o nosso povo recebe após o êxodo do Egito. É a porção de Kadesh Li e a porção de Vehayah Ki Yeviachah. Depois disso nós temos outras 2 porções muito conhecidas por nós. O Shema Yisrael, a primeira porção, e Vehayah Im Shamoa, a segunda porção do Shema que nós falamos todos os dias. Estas 4 porções são as porções da Torá que falam sobre a mitzvah do tefilim, trazem consigo princípios de extrema importância para o nosso povo. Na primeira delas, Kadesh Li, fala sobre o êxodo do Egito, como Deus nos tirou do Egito. A segunda porção também fala sobre o êxodo do Egito, mas com um enfoque nas pragas, principalmente na 10ª praga, demonstrando o juízo, a justiça que Deus mantém no mundo. Shema Yisrael, a unicidade de Deus, a nossa crença no Deus único, o amor que nós temos que ter por Ele. E finalmente, na 4ª porção do tefilim, Vehayah Im Shamoa, fala sobre a importância, a obrigação, a necessidade de sermos obedientes às mitzvot e às ordens e preceitos divinos. Deus nos ordena esta mitzvah logo após o êxodo do Egito. Deus nos tirou do Egito
com um braço estendido, com mão forte, e nos tomou como seu povo escolhido. Por isso, nós temos que dedicar o nosso pensamento, a nossa memória, as nossas ações, sempre para Deus. E por isso Deus nos ordena colocar, amarrar todas estas porções, todos esses princípios no nosso braço, na nossa força, nas nossas ações e no nosso pensamento e na nossa memória. Para que nós lembremos sempre que Deus nos tirou do Egito com um propósito. E este propósito é a unicidade de Deus e cumprir os seus preceitos. No tefilim da mão, todas essas 4 porções são escritas em um pergaminho apenas, que enrolado e depois fechado direitinho, tem toda uma forma específica, é colocado no compartimento único do tefilim da mão. Já no tefilim da cabeça, temos as porções independentes. Cada porção no tefilim da cabeça está escrito em um pergaminho separado e cada um deles é colocado em um dos compartimentos. Logicamente que não enrolado como um rolo, mas sim mais amassado desta forma para caber dentro dos compartimentos, mas cada porção é individualmente colocada em cada um dos compartimentos. No conjunto total do tefilim, temos 5 pergaminhos. 4 pergaminhos no tefilim da cabeça e 1 no tefilim do braço. Os 4 da cabeça representam os 4 primeiros livros da Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. O do braço representa o 5º livro da Torá, Humash Devarim, que é um resumo de todos os demais livros. Por isso, o que tem nos outros 4 consta no 5º em um único pergaminho. Outro detalhe curioso, no tefilim da cabeça, nós escrevemos as porções em 4 linhas. No tefilim da cabeça é tudo 4. São 4 compartimentos, 4 porções em 4 linhas. Já no tefilim da mão, onde todas as porções são escritas em um único pergaminho, escrevemos elas em 7 linhas. 7 que representa o número querido de Hashem, o número da criação do mundo, quantidade de dias da criação do mundo, os dias da semana. Os anos, pela Torá, também são divididos em ciclos de anos sabáticos, são 7 anos. E ainda tem o ano jubileu, que são 7 vezes o ciclo sabático. Rosh Hashanah cai no 7º mês, mês de Tishrei, e assim por diante. O número 7 representa algo que é muito querido perante Hashem. Um dado curioso sobre o tefilim é que esta palavra tefilim é plural. Os 2, o da cabeça e o da mão, são chamados de tefilim. São 2 tefilim. No entanto, cada um deles é chamado de tefilá. Sim, parece com a forma que nós chamamos também as orações em hebraico. Também são chamados de tefilá. Qual a conexão? A conexão. Tefilá significa conectar. Da mesma forma que, por intermédio das preces, nós nos conectamos com o Criador, assim também o tefilim é uma forma de nos conectarmos a Deus. Por isso, cada um deles é chamado de tefilá. Os 2 juntos, tefilim. Logicamente, nunca abra o seu tefilim em casa, como este daqui, porque isso pode danificar o tefilim se não for feito da forma correta. O sofer sabe como abrir e sabe como fechar, precisa se costurar, e aí também temos muitos detalhes de como é feita esta costura. Um detalhe de extrema importância quando se fala de tefilim, uma vez que nós não temos como ver o que está lá dentro, nós precisamos comprar o tefilim de uma pessoa
de confiança. Uma pessoa temente a Deus, que vai lhe vender um tefilim kasher, feito da forma correta, com as porções corretas, da forma correta, para que você possa cumprir a mitzvah da melhor forma. Não esqueça de deixar o seu like e, se você gostou do tema, deixe aqui nos comentários para podermos fazer outros vídeos explicando mais detalhes sobre o tefilim. Até a próxima e um forte abraço diretamente de Jerusalém.